O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o Bitcast. Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando. E antes de começar esse episódio do Bitcast, onde a gente conversou com o Emil, que naquele momento ele era o Community Manager da Decred, eu gostaria aqui de prestar um agradecimento público por todo o serviço que o Emílio prestou para a comunidade da Decred brasileira. A gente tem plena convicção de que se não fosse pelo trabalho do Emílio à frente da comunidade, a Decred não seria tão reconhecida, tão conhecida e tão disseminada em território brasileiro. É um fato que a Decred tem uma das maiores comunidades PR, né, dentre as altcoins. Então, como membro e como holder dessa criptomoeda, fica aqui o meu agradecimento público pelo trabalho do Emil. E era isso que eu queria deixar de recado antes do episódio. Então, fica ligado aí que já está começando mais um episódio de Bitcast. Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio. Procurando rentabilizar suas criptomoedas? Acesse bitverso.com e conheça a plataforma de sinais da Universo Cripto. Com o plano de trade automatizado do Bitverso, a sua conta na Binance opera 24 horas por dia sem qualquer preocupação sua. Quer saber mais? Acesse já www.bitverso.com ou clique no link na descrição deste episódio. Fala galera, tudo bem? E aí, gostaram do último episódio sobre a história do Emílio com o Bitcoin? Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais com o Emílio, continuar a nossa conversa aqui. E hoje é um episódio dedicado inteiramente a Decred. Para quem não conhece essa criptomoeda, a gente pediu pro Emílio, um dos representantes da Decred no mundo e um dos representantes da Decred no Brasil. E é um cara que tá na comunidade da Decred. Um cara que tá na comunidade da Decred, não. O cara que criou a comunidade de Decred do Brasil, um cara que propagou a Decred no Brasil. Então eu acredito que melhor pessoa não há para contar um pouco a história dessa criptomoeda do que o próprio Emílio. Novamente comigo aqui hoje está o meu companheiro de bancada, Paulo. Paulo, tudo bem? Fala Zé, fala galera que tá ouvindo, tudo bem? Então Zé, hoje a gente vai falar sobre, não sei se é a sua, mas sobre a minha altcoin favorita, né? E é tudo isso que você falou, Decred ou Decred, né, aqui no Brasil, cada um pode falar de um jeito, não tem jeito certo, não tem jeito errado. Eu vou falar até Decred, vou continuar nessa linha. Mais fácil. A Decred tem, sem sombra de dúvidas, assim, uma das maiores comunidades, né, no Brasil relacionado ao altcoin. Então, é uma honra muito grande pra gente estar conversando com o Emil aqui hoje, que é o cara que tá envolvido com a Decred mesmo antes da Decred ser lançada. Então, Emil, muito obrigado por ter aceitado esse convite nosso, mais um. E seja bem-vindo a mais um Bitcast. Cara, eu que agradeço vocês pelo convite. Tamo aí, vamos lá para as perguntas. Dando um oi pra galera aí também que tá ouvindo. Acho que o principal objetivo de hoje é a gente contar um pouco mais das características da Decred. Eu vou seguir o Paulo também da Decred, pro pessoal que tá entrando agora e no mainstream também, né, na mídia mainstream. Só o Bitcoin aparece, só o Bitcoin existe, mas a gente sabe que existem outros criptoativos que são tão promissores quanto, e a Decred é um deles. Mas eu acho que pra gente começar, ô Emílio, conta um pouquinho pra gente sobre a história dela, sobre como que surgiu a Decred e como é que você conheceu o projeto também. Pra quem não ouviu o último episódio com o Emílio, primeiro ponto, recomendo que você pare um pouco, ouça o outro episódio, vai estar aqui na descrição desse episódio, porque o Emílio é um livro de histórias, então eu tenho um pouco de certeza que a história de como ele conheceu o projeto vai ser boa. Mas para um pouquinho, volta no passado, no episódio passado, e depois você vem nesse. Fala aí, Emílio. Cara, valeu aí. O seguinte, a Decred, o projeto dela iniciou
lá por 2013 com um cara muito conceituado no Bitcoin Talk chamado Taco Time. Ele teve um papel importante também no desenvolvimento da Monero, é muito respeitado na comunidade da Monero também e na comunidade geral lá do Bitcoin Talk. Ele teve a ideia de criar uma moeda híbrida, né? Mas seria um funcionamento diferente dessas que tem por aí, que a grande maioria das que tem mineração POW e mineração POS juntas, né? Por quê? Existe a mineração POS, ela tem uma falha de segurança. Ela é fácil sofrer um ataque 51%, ou um ataque hack double spend, um ataque geral muito mais insegura do que uma mineração POW, que tem todo o hash de mineração protegendo ela. Aí criaram a mineração híbrida, as duas minerações ao mesmo tempo. Só que o que acontece na mineração híbrida dessas outras moedas que tem por aí? Ela possui blocos de mineração POW e separadamente blocos de mineração POS. As minerações acabam sendo separadas do mesmo jeito. Então, essa mineração POS nesses blocos separados deixa elas vulneráveis da mesma forma. E o sistema que o Taco Time teve ideia lá atrás e que a Decred desenvolveu, ele uniu as duas minerações. E daí acabou por tornando muito mais segura até mesmo do que o Bitcoin. Para ter uma ideia, o custo para fazer um ataque na rede da Decred é 20 vezes maior do que o custo para fazer um ataque no Bitcoin. Então isso inviabiliza totalmente qualquer ataque que possa ser feito nela. De que forma? Primeiro, o bloco tem que ser minerado POW e depois ele tem que ser minerado POS, confirmando essa mineração POW. Entendeu? Então, são as duas minerações. Um bloco só nasce se o minerador que usa poder de processamento processar, e depois a mineração com Proof of Stake valida. Confirma esse bloco. Valida esse bloco. Nas outras, não. As outras que tem por aí são coisas distintas. Tem os blocos de mineração POW de um lado e os de mineração POS do outro. Entendeu? Daí a vulnerabilidade continua existindo. Aqueles blocos intermediários ali, vamos colocar, tem um intervalo de 6 blocos que é só mineração Proof of Stake, pode gerar um problema ali. Exatamente, aí é a vulnerabilidade delas. E não acontece na Decred. Emílio, conta pra gente, quando e como é que você conheceu a Decred? Em 2015, eu, por acaso, encontrei um manifesto de um cara, que esse cara é o Jake JYP, né? Que hoje é o arquiteto da Decred, atualmente. Nesse manifesto ele fala sobre o desgosto que ele está com o desenvolvimento, com os caminhos que o Bitcoin estavam tomando, de ficar concentrado, as decisões ficarem concentradas muito nas mãos de um pequeno grupo de mineradores na China e de um pequeno grupo de empresários nos Estados Unidos que financiam, né, o Bitcoin Core, que é quem desenvolve o Bitcoin atualmente, a equipe de devs. Nesse manifesto ele fala sobre isso aí e tal. Nessa época, ele e a equipe dele desenvolviam várias ferramentas para o Bitcoin, né? O principal que eles criaram é o Bitcoin Suite. Esse Bitcoin Suite ele é um conjunto de ferramentas que possibilitaram também o desenvolvimento da Lightning Network, né, do Bitcoin. Então eles eram um conjunto de caras bem conceituados dentro do desenvolvimento do próprio Bitcoin. E eles estavam chateados, porque chegou um momento que eles estavam apresentando coisas, mas o Core não estava aceitando e justificando. E eles eram amigos e tal, e a justificativa seria que quem estava acima deles não estava achando interessante. Eles pensaram assim, quer dizer, agora o desenvolvimento tá na mão de interesse financeiro. Emil, ele lançou esse manifesto, foi em que ano que ele lançou esse manifesto? Foi uns 2 anos depois, então, daquele primeiro post, né, no Bitcoin Talk do outro cara. Do Taco Time morreu ali.
Takotime deu uma ideia, a ideia da mineração híbrida, mas aí ele morreu a história e aí o cara veio e falou, peraí, eu vou fazer isso com isso. A mineração híbrida, mas ele também começou a sugerir sobre a governança, já naquela época. Aí, só que daí acabou não saindo do papel, porque ele deve ser um cara muito ocupado também. Ninguém sabe quem é na realidade, mas ele acabou tendo que deixar de lado pelos assuntos da vida real, né? A gente fala aqui no Bitcast, pagar as contas, os boletos chegaram, né? Pois é. Takotime é o pseudônimo dele, ele é uma figura anônima até hoje, ninguém sabe quem é, assim como Satoshi. E tal, daí apareceu esse manifesto do Jake, que eu li em 2015, acho que um mês, sei lá quanto tempo depois, ele lançou outro, complementando esse, e já com a ideia de criar uma moeda. Nisso, outras pessoas tiveram acesso e colocaram ele em contato com o Takotime. Aí a Decred acabou sendo... Ele pegou o início do código do Takotime, as ideias, o white paper, e resolveu desenvolver a Decred em cima disso. A Decred é a continuação desse trabalho. Uma das principais características dela, que ela dá mais ênfase, seria a governança, a descentralização, o objetivo de se tornar uma entidade autônoma, descentralizada, né, que se autofinancia e se autogoverna através da decisão tomada pelos stakeholders, que são os donos dos tickets, os holders da moeda, né, que compram tickets. Através desses tickets eles conseguem votar e tomar decisões pelo futuro dela. E a outra característica exclusivamente dela até então, agora já parece que tem outras usando isso também, começaram a usar, é o sistema híbrido de mineração, que é diferente do sistema híbrido normal. E não só isso, né, a diferença entre mineração pool e mineração de prova de participação, além do cara ter que dominar 51 ou mais por cento do poder de mineração e ter 51 ou mais por cento dos tickets votantes, ainda tem a figura da sorte, né? Da sorte não, da aleatoriedade, né? Porque o ticket é sorteado, né? Então, fora isso, o cara tem que ter muito ticket e ter a sorte, né, entre aspas, porque é uma questão de aleatoriedade, do ticket dele ser sorteado pelo sistema. Agora eu entendi por que você quer falar que é muito difícil de quebrar, assim, de atacar. E a gente pode ver, né, que esse é um método vencedor, né? Essa mineração híbrida, até porque o Ether, por exemplo, que tem a segundo maior market cap, né, do mercado, ele está implementando, por exemplo, a modalidade de mineração de Proof of Stake agora, né? Ele era só Proof of Work, ele era só a prova de trabalho, que é o convencional, e ele está migrando justamente para a prova de participação híbrida também, né? Então esse realmente é um modelo vencedor, né? Tem gente dentro do próprio Bitcoin Core que é favorável a, inclusive, transformar o Bitcoin. Só que daí é aquilo, não vai acontecer porque os maximalistas, muitos grandes investidores do Bitcoin e mineradores também, eles não aceitam qualquer mudança mais radical na moeda. Mas tem um programador ali do time principal que defende essa ideia também. Gosto dessa ideia, Emílio, não sei se você concorda, Paulo, de combinar os dois modelos de mineração, porque o Proof of Work, ele é um excelente modelo democrático, ele é um modelo mais democrático, vamos assim dizer, porque qualquer pessoa que tem lá uma maquininha de minerar Bitcoin, que hoje não é uma maquininha qualquer, obviamente, mas tem uma GPU no começo da Decred, podia plugar e minerar a Decred e acabou. A beleza do conceito do Proof of Work eu tenho aqui um poder de mineração, eu empresto para a rede, sou remunerado, beleza. Então, você tem um potencial alto de poder democratizar a moeda. Mais pessoas que só tem a maquininha, que tem a GPU e etc., plugam e mineram. Já o Proof of Stake, eu tenho receita do Proof of, dessas moedas que são só Proof of Stake desde o começo. Porque moeda Proof of Stake só desde o começo, que não é o caso da Decred, nem o caso de outra moeda que eu julgo decente, é porque o Proof of Stake tende a centralizar a moeda, porque quem já tem a moeda é sorteado, é premiado e recebe mais moeda. Então você tem uma centralização. Por isso que eu gosto dessa combinação. O negócio fica Eu até concordo parcialmente com você, Zé, mas eu não concordo totalmente. Por quê? Porque eu não julgo o Proof of Work, o convencional, né, o do Bitcoin, como algo democrático, porque ele mas não. Exatamente, porque ele é inicialmente democrático, mas depois ele tende exatamente para a centralização que o Emil estava falando, porque o poder vai acabar ficando reunido
em grandes empresas, grandes investidores que tenham a capacidade de deter aquele poder computacional, porque é caro. Então, o Proof of Work 100% tem esse ponto, de que eu acho que ele tem uma tendência a uma centralização. E o 100% Proof of Stake, eu acho que ele é inseguro. Então, o mix eu acho muito interessante por causa disso, de fato. Galera, na descrição do episódio nós colocamos algumas matérias do Criptofácil e outras matérias da internet, explicando com mais detalhes a diferença entre os protocolos de mineração de Proof of Work e Proof of Stake, tá bom? Valeu! Emílio, eu queria te perguntar, voltar um pouquinho quando a gente estava falando, que você estava contando quando que o primeiro conceito desenhado pelo Tacotime, que depois de 1 ou 2 anos o JP veio lá e pegou esse conceito do Tacotime e trouxe aliado a um conceito de governança. Deixa eu fazer uma pergunta, e é uma pergunta assim, só para inclusive esclarecer uma dúvida. Tem alguns que falam, isso aí é cópia do código do Bitcoin, isso é cópia do código não sei o que. A Decred, você sabe se o código dela nasceu inspirado? A Decred ela é inspirada no Bitcoin, mas ela não é uma cópia, porque ela até inclusive usa uma outra linguagem, né? Ela é toda programada em Go. Foi a primeira moeda a usar essa linguagem. Praticamente todas as criptos elas são em C++, né? O C++. Só pelo fato de serem outra linguagem já demonstra que não é um copiar e colar. Ela foi totalmente reescrita, mas é inspirada no Bitcoin, claro. Como todas as criptos. A ideia partiu do Bitcoin e eles desenvolviam pro Bitcoin, o time de desenvolvedores, né? Que até foi outra coisa que me atraiu na moeda. Eu falei, os caras são reconhecidos pelo Bitcoin Core. No início tem um cara ali que era programador da NASA. Então, todos esses fundamentos que foram me atraindo para a moeda. Então, é aquilo. Ela não é cópia do Bitcoin. Ela não usa o código do Tacotime, mas ela se inspirou no início na ideia, e em cima da ideia do white paper, eles criaram uma coisa nova. Até por isso que já está aí há anos e ainda não está concluída, né? Então, e o time trabalha pra caramba. Se você vê ali, todo mês sai o Decred Journal, né? Ali é feito um relatório de tudo que foi desenvolvido no mês anterior. Você pega pra ler, você vê que os caras estão realmente ralando, trabalhando bastante e criando coisas novas. É aquilo, tem muita coisa nela, politeia. Isso não existe no Bitcoin. A própria governança, a votação através da blockchain. Por exemplo, a decisão da votação conduz a blockchain na direção da resposta do que foi votado. São coisas muito legais que tem na moeda e que não tem no Bitcoin. Mas é claro que foi inspirado no Bitcoin, a ideia principal veio de lá. E muita coisa, acho que no código básico, assim, deve ter sido não copiar e colar, mas uma tradução mesmo da linguagem do Bitcoin. E, Emílio, para o pessoal saber também, fora você, assim, vamos pro nosso ouvinte que está conhecendo a Decred hoje, ou que conhece pouco da Decred. Quando eu lembro de Decred, eu não sei, assim, o Paulo, né? Mas quando eu falo Decred, vem algumas pessoas na minha cabeça, né? Vem Emílio, Gabriel Rama e o Girino. É a tríade da evangelização da Decred, assim, que eu conheço, e peço desculpa se eu esqueci de alguém, tá? Hoje no Brasil, a comunidade, óbvio que a comunidade existe, a comunidade tá grande, mas fora você que trabalha com a Decred também, existem outros brasileiros que estão no projeto, trabalhando para o projeto? Tem muita gente, indiretamente, dentro da nossa comunidade. Tem ali, acho que por volta de 18 pessoas, diretamente e indiretamente. Indiretamente, que eu digo, são pessoas que eu solicito o serviço para fazer coisas para moeda. E diretamente são pessoas que são realmente contratadas pela Decred para trabalhar. Só devs, desenvolvedores, tem 7 brasileiros. Então, isso aí é muito legal na moeda também. A consideração que eles têm pela comunidade brasileira, que o time de desenvolvedores inicial e a comunidade internacional em geral reconhece isso. Até uma das próprias provas disso foi a aprovação da minha proposta
de marketing, né, que foi feito e foi votado pela comunidade. A comunidade aproveitou numa época difícil, que o mercado de altcoins geral está baixo e tudo. Reclamação e questionamento eu só tive de brasileiro mesmo, né? Gringo nem todo mundo apoiou E só pra galera entender o tamanho da parte, a comunidade brasileira acho que é a terceira, não é? É a russa, a americana e a gente? Ou eu tô equivocado? Olha, eu tô achando que hoje nós somos os segundos. No início da moeda nós éramos a quarta maior comunidade. Foi aquela galera Esse é um episódio muito interessante, Emil. Conta aí pra galera, porque teve distribuição de airdrop, distribuição de Decred, assim, no que a moeda foi lançada, né? Aquilo ali foi uma loucura, cara. Tipo, a Decred foi a primeira a promover um airdrop desse tipo. Já tinha acontecido antes a Stellar. Ela tinha feito um airdrop, mas era um pouco diferente. Não foi da forma que foi o da Decred. E depois do sucesso da Decred, que começou a rolar esse monte de airdrop que tem até hoje e virou até coisa de scan, né? Agora os caras, para chamar gente para moeda, inventam um airdrop lá e daí sobem e tal. Para ver como na época o negócio repercutiu. Teve um pré-mine. Esse pré-mine seria dividido em duas partes. Uma parte seria para o fundo de desenvolvimento da moeda, que está aí até hoje, que é o que financia a moeda, né? E a outra metade seria distribuído para a comunidade. De acordo lá quantos inscritos, para você se inscrever, você respondia lá uma pergunta como você pretendia ajudar no desenvolvimento da moeda, como você via a moeda e blá blá blá. Daí você recebia lá uma wallet e no lançamento da moeda, de acordo com o número de pessoas que tivessem inscritos, seria feita essa divisão. Com isso que eu chamei uma galera para a comunidade. Eu fui lá no grupo no Bitcoin Brasil original, né? Falei, galera, vai ter uma distribuição de moeda aqui, eu tô achando que essa moeda tem futuro, eu nunca vi fundamentos tão fortes assim numa altcoin antes como eu vejo nessa. O Dev Team, formado por gente que desenvolveu Bitcoin, tá desenvolvendo Lightning Network, a ideia do Taco Time e tal. Eu tô botando fé. Daí uma galera já falou, não existe almoço grátis, deixa de ser bobos, qual é a tua, o que você tá ganhando com isso? E eu não tava ganhando nada, eu só queria, eu vi uma oportunidade da galera ganhar dinheiro, eu fui chamar na boa mesmo, pra pensar, vamos lá junto, por que eu vou ganhar sozinho, né? E daí nisso chamei, embaixo de muita gente criticando e dando risada, cerca de 300 pessoas acreditaram. Essas 300 que foram os primeiros a entrar no nosso grupo do Facebook e a iniciar a comunidade. E cada um recebeu quantas Decreds mais ou menos na época, Emil? 282. Na época, logo que a moeda foi lançada, esse aí equivalia a 1 Bitcoin e meio. Ninguém acreditou, né? Imagina cair do céu 1 Bitcoin e meio. O Bitcoin, claro, não valia tanto quanto hoje, mas já era um bom dinheiro. E na ATH da Decred, né, na maior alta que ela atingiu, chegou a valer 70 mil reais. Quem guardou? Muita gente guardou, porque eu falava, guarde que essa moeda tem futuro, não vendo na cotação de hoje deve estar valendo, mesmo assim, 25 mil reais, né, mais ou menos. Ou seja, quem guardou ganhou 25 mil aí e se segurou até hoje. Em dinheiro de hoje, sim. Não, então acho que se fosse hoje tá 25 mil, eu acho que na ATH, que foi 120 dólares... Pois é, porque hoje cada Decred, né, no dia da gravação, né, cada Decred, que é maio de 2020, para você ouvinte que está aqui com a gente, cada Decred está custando cerca de 14 dólares. E isso aí foi uma loucura, né? Daí o pessoal que não participou do airdrop, porque não acreditou, começou a ver, o negócio é real. E daí veio entrando na comunidade também, assim ela foi crescendo. Teve seus momentos de baixa já uma vez ao longo de 2016 mesmo. Muita gente desacreditava, eu falava, gente, o mercado tá tudo assim, a mesma coisa que eu falo agora. O mercado tá tudo assim, olha os fundamentos da moeda, não é uma shitcoin e tal. De repente veio 2017 e recompensou quem acreditou novamente, né? A moeda saiu de 40 centavos de dólar em 2017 e foi para 120 dólares. Acho que dá mais de 20 mil% de alta. É um valor bem considerável. Pra gente que é do ramo de criptomoeda, da eterna frase do tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre,
Foi mais um dia normal na nossa vida. Mas pro pessoal de fora, eles ficam chocados. O Emílio, agora, uma das coisas que mais me fascinam na Decred é o poder. É o poder da comunidade. E como você falou, eu não tinha essa informação que hoje, no momento da gravação desse episódio, a gente já tá ali sendo a segunda maior comunidade da moeda. Mas o que mais me impressiona mesmo, que mais me deixa assim, gostando da Decred, gostando de sempre olhar pra ela e falar, isso aqui vai dar certo, é o poder e a influência que a comunidade tem. E aí a gente cai, né, nessa ideia do JP, que é da governança. A governança ser literalmente descentralizada. E a governança é literalmente centralizada com tudo, né? Até com smart contracts que são ativados automaticamente. Aliás, só fazer um adendo aqui, porque eu tenho alguns amigos juristas que são advogados assim como eu, e a hora que eu falo, os smart contracts, aí vem um conhecido assim e fala, não existe smart contract, e é verdade, porque alguém tem que ter programado, etc, blá, 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 mas vamos tratar como um smart contract. Conta pra gente como é que funciona a governança hoje, do ticket que você tem que ter pra poder votar, que é uma puta de uma ideia maneira, falei um palavrão mesmo, é o primeiro de hoje, tava na hora. Para você votar na Decred, para ajudar a tomar as decisões da moeda, é preciso ter uma coisa que eles chamam skin in the game, né? Que é colocar a pele no jogo. Isso aí é uma questão que foi muito complicada, teve muito diálogo para decidir como que seria feito, tentando chegar ao mais próximo possível de uma democracia justa, só que sem abrir brechas para fraudes ou coisas que atrapalhassem realmente a moeda. Por exemplo, se cada pessoa, qualquer um, pudesse ir lá e votar, poxa, isso aí abriria a porta para um monte de troll, de concorrente, hater, chegar lá, se juntar e atrapalhar tudo, tomar decisões erradas e tal. Então chegou a essa conclusão que a única forma de evitar um pouco isso seria que as decisões seriam tomadas por quem realmente tivesse moedas. E uma das das formas de se provar seria essa, através da compra do ticket. Esse ticket, na verdade, não é uma compra, né? Você está só emprestando o teu dinheiro. Porque ele retorna para você e ainda com um lucro em cima, assim, quando ele é votado, ou sorteado, né? Acho que o termo mais fácil para a pessoa entender é usar sorteado. Então, esse ticket ele te permite votar, cada um é um voto, quanto mais você tem, mais votos você também tem. É assim, é preciso você ser realmente investidor, provar que você é um holder da moeda para poder decidir como se fosse uma empresa, os acionistas. Entendeu? Daí tem gente que critica isso, falando, mas isso é uma plutocracia, porque não é democracia, que quem tem mais tem mais direito do que quem tem menos. E eu não concordo com esse ponto de visão de falar, é uma plutocracia, porque isso, e mesmo democracia, a gente está levando para um meio comercial, empresarial, conceitos políticos, sociais, entendeu? Eu acho que não dá para misturar uma coisa com a outra. Numa realidade, digamos, na sociedade, é claro que o sistema político menos pior existente atualmente é a democracia. Agora, para o funcionamento de uma empresa, não é. Entendeu? Tipo, as decisões têm que ser tomadas por pessoas que entendem, Exatamente, era isso que eu comentava. Ou que realmente tenham dinheiro investido ali e o risco de perder ele se tomar uma decisão errada, entendeu? Então você não pode levar muito para esse lado, é injusto porque não é todo mundo que vota, ou o cara que tem menos não tem o mesmo poder do que quem tem mais. Mas, infelizmente, é o sistema menos pior para uma empresa funcionar. E, de certa forma, é como se fosse uma empresa, é uma organização. Essa governança, ela foi tão bem organizada que hoje a gente tem a figura da Politeia, né? O que é essa figura, para explicar para o nosso ouvinte? A Politeia é onde qualquer pessoa mesmo, não precisa nem ser investidora da moeda. Se ela tiver uma boa ideia, um bom projeto e quiser aplicar isso em uma altcoin, em uma criptomoeda, ela pode receber, ser paga por isso, pelo trabalho, pela ideia dela. Essa pessoa coloca a proposta na Politeia e essa proposta vai ser votada pelos stakeholders, que são os detentores dos tickets. Então, digamos assim, a pessoa, implementar isso aqui.
digamos, deixa eu pensar, uma ideia aí. Descobri um sistema novo de privacidade para as transações, mas não vou fornecer uma moeda, eu quero que seja remunerado. Dificilmente você vai encontrar uma moeda que pague para você por isso. Na Decred não, você vai lá, se você colocar a tua proposta na politeia, ela vai ser votada. Se agradar os investidores, você mostrar que realmente é uma coisa boa, vai ser aceita e você vai ser pago pelo teu trabalho, pela tua ideia e pela implementação do recurso. Então aquilo, ela não é uma moeda fechada nos desenvolvedores ou nas pessoas que são contratadas por ela. Ela está aberta para qualquer um que tem uma boa ideia, um bom projeto, apresentar ali, ele ser votado e você ser pago por isso. Independente de ser da comunidade, de ter Decred ou não. Então essa é a ideia da politeia. As pessoas apresentarem suas ideias, seus trabalhos, elas serem votadas. Por exemplo, eu lembro que existem decisões que a comunidade toma que são ativadas automaticamente, né? Eu não me lembro de qual exemplo, acho que faz até um bom tempo que não tem outra votação, mas você vota e automaticamente a rede já muda, né? Como se fosse um contrato inteligente, mas é pré-programado e vamos lá. Isso, uma delas foi sobre a implementação do Lightning Network. Qualquer coisa, mesmo que obviamente seja interessante para a moeda, vai ser votada. Os devs hoje em dia eles não tomam mais a decisão, não, vai ser assim como era no começo. A descentralização ela está sendo feita no decorrer do tempo, cada vez se aperfeiçoando mais. Ela ainda não é 100%, mas está caminhando para ser. Mas enfim, é isso. A primeira votação desse tipo foi para implementar a Lightning Network. E essa forma de implementação é quando é necessário mudanças drásticas no código da moeda, que é preciso fazer um hard fork. O hard fork tem eu penso que é um bicho de 7 cabeças e tal, mas não, cara, é uma coisa normal que acontece, qualquer implementação mais radical precisa de um hard fork, se for feito da maneira certa, não tem problema nenhum. O povo associa muito com o hard fork que aconteceu na Ethereum, quando deu aquela confusão, que daí formou a ETC, ou mesmo os hard forks do Bitcoin para criar Bitcoin Cash e tal. Mas isso aí são brigas entre a comunidade, que daí o hard fork é feito realmente para separar a moeda, criar uma outra moeda e tal. No caso da Decred, não. O hard fork ele é feito para a implementação de um recurso. Daí é feita essa votação ela é feita dentro da blockchain e a decisão tomada pelos stakeholders ela é automaticamente implementada pela rede. A blockchain já segue aquele caminho que foi eleito. E já, ao mesmo tempo, a blockchain que foi cortada, deixada de lado com as características antigas, ela morre. Então isso não possibilita também que alguém vá lá, capture ela e continue rodando e crie uma segunda moeda, como aconteceu com a ETH, entendeu? Não sabia desse detalhe. Então ela tem uma segurança já para evitar que aconteça o que aconteceu na Ethereum, que foi isso. A Ethereum teve o problema lá do roubo no DAO deles, né, na organização descentralizada, roubaram as moedas e a Ethereum fez uma coisa até que errada, né, dentro dos conceitos de cripto, que foi mudar o código para reverter o roubo e devolver o dinheiro para os criadores do projeto, que eram amigos do Vitalik, né? Se não fosse amigos, duvido que ele teria feito isso. E daí isso revoltou uma parte da comunidade que foi lá e criou a Ethereum Classic, que seria antes do hard fork. Eles foram lá, pegaram a blockchain antiga e deram continuidade, continuaram minerando e mantiveram ela viva. Na Decred isso é impossível, por causa dessa bifurcação, desse hard fork que é feito automaticamente. Ele já segue automático o caminho que tem que seguir e o outro já morre. Para você, nosso ouvinte recente no mercado, no mundo das criptomoedas, nesse episódio tem uma matéria falando sobre o hard fork que aconteceu na rede do Ethereum e o brigueiro. Eu entrei no mundo das criptomoedas exatamente nessa época. Eu lembro que depois que eu entrei, que eu comecei a conhecer, aconteceu o hack no DAO. Eu lembro como se fosse hoje, o brigueiro que tava, e era legal o debate. Era isso, eram os amigos do Vitalik contra a galera da comunidade. Falou, não, mas tem que continuar, skin the game. Você tá no jogo, nos ferramos, vamos fazer tudo de novo. Mas enfim, o Vitalik fez aí o que ele quis e hoje ele tá lá. Como é que ele tá, né, Paulo? Nas lema cornos.
Lemacornes. Lemacornes voadoras. A galera dessa DAO foi avisada que tinha vulnerabilidades e não deram bola. 2 semanas antes foi publicado em revistas e tudo na imprensa. Teve um hacker que ainda falou para eles, a vulnerabilidade está aqui. E eles não deram bola porque dá muito trabalho refazer tudo. Aí não deu Eles outra, drenaram, né, O na cara foi lá verdade, e né, o conseguiu dinheiro roubar todo o da dinheiro. wallet durante as transações. E isso realmente suscitou um debate muito grande, né, na época da comunidade. Também eu tinha recém-entrado, o Emil não vai lembrar de mim, eu ainda era um noob que perturbava ele com dúvida básica. Não, eu lembro, cara. Mas Pô, claro que eu lembro, cara. eu tinha recém-entrado e eu também, tipo, eu tava na época, assim... uma outra altcoin minha que todo mundo sabe que eu tenho é a Ethereum, é Ether, é o nome do meu gato, não consigo negar isso, o nome do meu gato é Ether. E isso realmente é um debate muito curioso, que eu acho, inclusive, que depois a gente pode fazer até um podcast sobre isso. Então, se você que está ouvindo a gente quiser saber o que aconteceu nesse episódio, o nosso ponto de vista, comente aqui, comente em algum lugar, porque eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, porque a gente deixa a blockchain do jeito que tá e o cara rouba o dinheiro dos outros, ou a gente reverte e talvez fira os princípios da comunidade cripto. É um debate difícil, e na época foi bem complicado, né, para a comunidade do Ether. Tanto é que surgiu o Classic, né? Porque justamente uma das coisas que dizem que torna as criptos e o Bitcoin seguro é justamente a imutabilidade, né? O negócio de não se reverter transações. A impossibilidade de se reverter. A gente viu que não é tão impossível assim. É só o deve querer. É só ser amigo do rei. Esse é o problema também de uma moeda centralizada. E, Emílio, deixa eu te perguntar um detalhe, que agora é uma dúvida minha. Eu acho que tá bem claro que para votar nas escolhas do futuro da moeda, da Decred, você precisa ter um ticket, você precisa, como você falou, você precisa participar do negócio, você precisa ser um stakeholder, você precisa ter uma prova de que você tem a Decred para ser legitimado a votar sobre o futuro dela. Só que hoje, né, a gente tava até conversando no nosso cafezinho antes de começar o podcast, né? O ticket começou valendo, comprar um ticket era uma Decred meia, 1.5 Decred, e hoje um ticket custa 140 Decreds, ou seja, você precisa ter 140, 150 moedas para comprar um ticket. E a Decred tem outra coisa que eu acho super legal, é poder trazer pessoas que não têm as 140 unidades da moeda hoje, que 140 unidades da moeda hoje dariam quase $2.000. Então criou-se lá o pool de ticket, que é uma outra ideia super legal, onde você começa a congregar. Eu tenho 10, o Paulo tem 15, o Emil tem 1 milhão, né? Porque o Emil tá dentro do split. É o split ticket. É o split ticket. E você consegue criar um pool para comprar ticket, e aí, obviamente, a remuneração desse ticket vai ser dividido proporcionalmente na participação de cada um nesse pool. Agora, uma dúvida que me fica é, o pool também vota? E se o pool vota, porque teoricamente se o pool é dono do ticket, ele é legitimado para votar. Tem uma subvotação no pool? Pode haver uma subvotação no, por exemplo, todo mundo que compõe o pool, eu, você e o Paulo, por exemplo. A gente delibera e fala, a gente quer votar nessa proposta. E aí, o nosso ticket vai lá e vota? Bom, primeiro, aproveitando, dar um mérito aí, quem desenvolveu esse recurso que se chama Split Ticket, né, foi o Matheus Di Giovanni, que é um dev brasileiro da moeda. Méritos para ele aí, que tornou a votação um pouco mais democrática. E mesmo a Politeia, acho que 70%, 80% dos devs dela são os brasileiros. Eles já estão trabalhando sobre a coordenação de do core, né? Eu chamo core o time principal que deu início à moeda, sobre a coordenação do marco. Se não me engano, pelo menos era, não sei se mudou alguma coisa. O time de brasileiro ali tá em peso desenvolvendo a Politeia também. Então, enfim, essa parte de votação é uma coisa que foi bastante questionada também, ainda está sendo, tá? A princípio, o sistema faz um sorteio, entendeu? Por exemplo, 4 pessoas têm o ticket, o sistema vai fazer um sorteio e uma dessas 4 tem o direito de voto. Se forem 4 amigos, eles até podem se juntar ou mesmo existem, já agora tem chat de pessoas que dividem os tickets. Então talvez pode se chegar a um acordo entre elas, como vão votar, como vai ser o voto e tal. Mas a princípio o sistema faz um sorteio. Foi a forma que encontraram, por enquanto, para
para resolver isso. Exato, não, concordo. Por isso na minha cabeça será que é a pool que vota por procuração, que a gente fala? E essa função, né, do split ticket é uma função até que recente, né, Emil? E a gente via muita gente pedindo isso nas comunidades, né? Eu acompanho muito a comunidade brasileira e até antes disso ser lançado pelo Matheus. Inicialmente foi até antes de ser com uma interface de usuário bonitinha, né? Vocês até fizeram um tutorial sobre isso. Então, isso realmente resolveu um problema muito grande da comunidade, né? Que são as pessoas que querem votar, mas ainda não tem a quantidade mínima, né, para comprar um ticket inteiro. E para você que quer conhecer um pouco mais sobre split de ticket e como é que isso funciona, no Brasil, como eu falei, falou em Decred, tem 3 figuras que você associa à moeda. Emílio, Rama, eu já avisei isso em 2 episódios passados, estou avisando de novo. Contaremos com a sua presença aqui logo mais. Já literalmente estou tentando te intimar. E o Girino, que é uma figuraça, um cara que eu conheci na BitConf de Brasília, uma figuraça, um cara muito gente boa. Que eu acho que ele também veio no Rio, aqui, né, Paulo? Ele já veio no Criptofácil Summit, na primeira edição do Criptofácil Summit, veio tanto o Girino quanto o Rama falar justamente sobre o Decred. Sim, o Girino é um cara fantástico, até pelo conhecimento dele, técnico. E eles montaram um pool de mineração de ticket e chama Decred Brasil. Então, nós vamos deixar o link aqui no episódio se você quiser conhecer mais, que é super maneiro. Primeiro que a ideia do split ticket é maneira pra caralho, e a ideia de saber que tem brasileiros por trás cuidando do negócio. Mas o Emílio tem uma história super legal também, porque obviamente não foi só o Rama e o Girino que fizeram a pool. Na realidade, a história da pool é a seguinte: os tickets, para a pessoa comum, assim, para o leigo, investidor normal, é necessário você ter uma pool para poder comprar o ticket. Você pode fazer sem pool, mas aí você tem que ser já programador, entender de linha de comando e tal. E não é financeiramente compensável, porque você precisa alugar VPS, servidor e tudo mais. Então, acaba a pool, ela é necessária para todo mundo. Assim que foi implementado o sistema, o Core Team de desenvolvedores abriu para pessoas interessadas da comunidade que tivessem estrutura, conhecimento técnico e tivesse em posições geográficas específicas do planeta, né, para tudo funcionar melhor, eles ofereceram para quem quisesse ter uma pool oficial. A princípio seriam só 10. E era fechado, ninguém mais poderia ter, porque também estava em teste e tudo. Eu consegui pegar uma dessas para o Brasil, né? E daí chamei o Gabriel e o Girino, porque eu não tenho conhecimento técnico suficiente para isso também. Chamei o Gabriel e o Girino para me ajudar quanto a essa parte. E daí nós montamos, nós 3, a pool. Então é aquilo, a pool brasileira, ela... Se alguém pensa assim, ela é uma das oficiais, das primeiras que... então não precisa ter medo com relação ao funcionamento, porque às vezes tem umas aí que, você paga, colocam lá uma taxa, uma fee mínima, só que, vive caindo o sistema, teu ticket acaba deixando de ser votado quando deveria ser e tal. Eu afirmo, não é porque eu tenho um dedinho ali, não, mas a qualidade da pool é muito boa, muito superior, tá entre as tops aí. Tanto é que em números ela acho que a 4ª principal do mundo. 2 conceitos, né? Por que precisa, como o Emílio falou, uma pool de mineração POS de Decred rodar num VPS? Por um simples detalhe, que eu acho que o nosso ouvinte que conhece um pouquinho de internet vai saber. No momento em que o sistema escolheu o seu ticket para validar aquele bloco, você tem que estar online. Você não pode estar offline, porque se você estiver offline, você não vai ser premiado. O ticket volta, as suas moedas voltam para você, mas você não volta premiado. Com essa remuneração pela mineração. Então você tem que ficar 24 horas online, você não pode dar bobeira. E a gente sabe que a estrutura infraestrutura de telecomunicação que a gente tem no Brasil, na nossa casa, acho que em nenhum lugar no mundo, vou ser franco também, em nenhum lugar no mundo, num sistema caseiro, você pode ficar com o computador ligado ou com algum aparelho ligado, gastando energia, etc., para poder esperar ser sorteado. Por isso que precisa de um servidor que fique sempre online. E é como você falou, Emílio, aqui na lista das pools, a Decred Brasil é a 4ª, e assim...
O índice de, por exemplo, de perda de ticket deles é de 0,1%, que é menor do que a mais antiga, por exemplo. O trabalho é bem feito. E só um detalhe, esse 0,1% foi por uma falha que rolou na blockchain lá no início da moeda, não foi por culpa da pool. A maioria das outras então a gente estaria praticamente zero. A perda de vocês é ridícula comparando com os demais. Tem desde 0,5% até 3%, 0,4%. E o que aconteceu ali geralmente foi por uma falha na blockchain que rolou logo no início do desenvolvimento da moeda. Então é isso, retornando aí à história da pool, a princípio nós três estávamos nela, em determinado momento, quando eu me envolvi mais com o time e fui contratado pelo time para ser community manager no Brasil e cuidar dessa parte de marketing aqui, eu saí fora da pool, deixei com o Gabriel e o Girino. Mas agora, esse ano, eu retornei para ela. Voltou a ser de nós três. E sobre a pool brasileira, de fato, eu posso falar. A minha experiência nela é a pool que eu uso para votar os meus tickets. E, cara, eu uso desde 17 ou final de 16, eu não lembro que é desde quando eu uso, mas nunca teve realmente, assim, nenhum problema até hoje. É bem eficaz. E legal também da pool, que é dos três, né, do Emil, do Ramo e do Girino, é que eles vão, por ser de brasileiro, eles escutam muitas solicitações de brasileiro. Então, por exemplo, antigamente ele não alertava por e-mail quando tinha um ticket sorteado. Você tinha que ficar conferindo na sua wallet como é que estava. Aí agora na pool, agora não, já faz bastante tempo na pool, eles mandam um e-mail para você quando o seu ticket é sorteado e mandam um e-mail quando já está disponível para você comprar outro ticket. Quando ele já foi liberado, né? Que é entre ser sorteado e o saldo tá podendo ser utilizado de novo, tem uma determinada quantidade de blocos. Eu realmente prefiro usar sistemas de brasileiro, ainda mais sendo esses brasileiros por trás. É porque a gente sabe onde o Rama mora lá em São Paulo, né? Eu sei onde ele almoça sempre, no Sushi. No Sushi Vaz. Que eu não vou falar. Sushi Vaz. Eu não ia falar não, mas já que você falou. Falar o nome, sim. Vida de Marajá. Ele almoça sempre no Sushi Vaz, então a gente vai lá e resolve meu problema aí. Qualquer coisa, ostra é facilmente envenenada. A gente fala, ele tinha alergia, ele não sabia. Não, mas sabe que com relação a isso, a questão de risco de ter moeda roubada ou perder moeda não existe, né? O que eu falo de uma vantagem de uma pool para outra é com relação à qualidade do serviço mesmo e uma porcentagem menor de perda. Agora, nenhuma, mesmo as mais furrecas que tem ali, você tem risco de ter moeda roubada ou perdida. Foi desenvolvido um sistema que, na realidade, as moedas elas continuam com você. Você só dá uma autorização para a pool em teu nome, é como se fosse passar uma procuração para a pool, mas para a pool só fazer aquilo. Não há transferência de moeda, ela não fica sobre posse das suas moedas. Suas moedas continuam com você, a posse é tua, você só deu uma autorização para a pool. E você não pode usar, né, Emílio? Não pode usar. A partir do momento que você comprou um ticket, as suas moedas ficam Emil, presas tinha lá. uma dúvida minha que eu não me recordo. Qual é o período máximo mesmo que as moedas ficam bloqueadas em um ticket? Porque tem um período máximo para ser sorteada, né? E tem uma porcentagem mínima de chance de não ser sorteada. Qual é esse tempo mesmo que ela fica bloqueada? Ela pode ficar bloqueada até 4 meses e uns dias. Tá? Aí, se por acaso não for sorteado, o que é muito difícil, só acontece em 0,05%, se não me engano, das vezes, aí você recebe as moedas de volta sem a recompensa, mas é muito difícil acontecer isso. Quer dizer, a maioria nos 2 primeiros meses, os azarões esperam 4. Exatamente, e quem tem sorte pode ter sorteado no dia seguinte. Já aconteceu comigo, agora faz tempo que não, porque aquilo, a demanda aumentou muito e tal, mas no início aconteceu comigo de ter o mesmo grupo de moedas sorteado 5 vezes dentro de um mês. Emílio, comprei o ticket, no dia isso é seguinte cheat. foi sorteado. Isso é cheat. Daí no outro dia eu já pude comprar outro ticket, daí esse outro ticket 2 dias depois foi sorteado de novo. Isso acontecia muito, não era só comigo não, acontecia com bastante gente no começo. Agora está mais difícil pela demanda, né? Até você ver, o próprio preço do ticket é esse preço porque
muita gente está acumulando Decred. Eu acho que o Emílio ser sorteado 5 vezes seguidas, isso é cheat. O mundo... Isso aí, a vida me ensinou que é cheat. Zé, Tá é que você não tem fé. Tem no grupo do Facebook, né, do Decred Brasil, tem uma oração que você faz para você ser sorteado mais rapidamente. Então isso daí, você tem que fazer a oração, copiar um texto e colar o texto lá na thread, que nem se fosse aquelas correntes que tinham antigamente, sabe? Aí se você fizer isso, você vai ser beneficiado pelo mascote da Decred e vai ser sorteado, entendeu? Entendi. Mas eu me lembro que na época o recorde era 7 vezes, cara, dentro de um mês. Assim que liberava o dinheiro, já comprava outro. 2 dias depois o cara sorteado de novo. Assim que dava, já comprava outro e indo, comprando, recomprando. Pois é, eu lembro que quando eu entrei, foi também graças a você, né? Graças aos seus posts lá no Facebook. Se você não sabe o que é essa parte do graças a você, então ouça o nosso episódio da entrevista da história do Emil e você vai saber que os posts proféticos do Emil deixaram muita gente bem Só pra você ver quem acreditou no airdrop, né? Eu não tava nessa época, senão eu acreditaria. Mas quando eu entrei na Decred, né, graças ao Emil, de fato, um ticket, ele girava em torno de 26, de 35, e era engraçado que o pessoal ficava controlando lá no Facebook, que para você o ouvinte, né, tá ouvindo um episódio aqui de um podcast de criptomoeda, você sabe, a gente no mundo cripto, a gente tem uma profissão que é o narrador de Facebook. É o cara que fica. É o cara que fica no Facebook narrando cotação, tipo, caramba, o Bitcoin bateu $9.000. Caramba, o Bitcoin caiu 10%. Tem um narrador. E também tinha o narrador de preço de ticket. Então o pessoal ficava lá monitorando, ficava pastorando. Não, agora tá 30. Ah, não, agora caiu para 28, é o momento de entrar. Então, muita gente ficava colocando isso. Então, na época que eu entrei no grupo da Decred no Facebook, girava em torno de 26, 35 Decreds cada ticket. E hoje tá mais de 100, né? E em maio, se você não estava em Marte, na Lua, ou sei lá, vai que você também poderia estar internado na UTI por causa do corona, o Bitcoin passou pelo halving tradicional, entre aspas, né? Porque a gente já sabe o que vai acontecer, porque acontece a cada 210 mil blocos. E todo mundo espera, e aquele bafafá na mídia, e o Bitcoin reaparece na mídia e tudo mais. Agora, nós, inclusive, fizemos um episódio sobre o halving. A Decred, o halving dela acontece de uma maneira diferente, né, Emílio? Vai acontecendo devagarinho, é isso, se eu entendi? Exatamente. Não é um halving, né? Ela vai reduzindo bem pouquinho a cada mês, aproximadamente. Vai perdendo frações, assim, para não ter aquela paulada que acontece no Bitcoin. Que é 1% a cada 6 mil e poucos blocos, que dá umas 3 ou um mês, né? 3 semanas. E é curioso também, Zé, eu acho que é um ponto importante a falar que, apesar de não ter o halving, não ser essa queda brusca, né, que nem o Emil falou, a Decred, ela também tem uma emissão máxima, né, o máximo de supply que ela vai ter no mercado, também são 21 milhões de Decred, que é a mesma quantidade do Bitcoin. Então isso é um ponto bem legal também para se falar. E agora eu queria falar de uma outra coisa, que inclusive foi outro brasileiro que participou. O brasileiro é o Narcélio. Ele participa de outro podcast. Inclusive, Narcélio, nós temos que fazer um podcast conjunto, um crossover. Mas fizeram, salvo engano, foi na rede da Decred que fizeram o primeiro Atomic Swap entre blockchains, não foi? Isso foi Atomic Swaps foi criado pela Decred, cara. A Litecoin desenvolveu primeiro, mas usando o código desenvolvido pelos devs da Decred, do BTCD. Na realidade, tem essa troca já havia sido feita antes, acho que por uma ou duas altcoins, mas não se tratava de um Atomic Swaps. Era feito com uma outra técnica com falhas que poderiam ocasionar perda de moedas e tal. O Atomic Swaps real, original, que não deforma, não solta as tiras, foi o desenvolvido pela Decred. O dev da Litecoin implementou primeiro, a Decred estava deixando mais para fazer isso mais para frente.
Ele implementou primeiro e daí já chamou a Decred para fazer o teste. E aí, depois que a Litecoin implementou no seu código o Atomic Swap, só para explicar para o nosso ouvinte, vai ter um link abaixo sobre o que é Atomic Swap, já anotei aqui nas... O Narcélio, ele não desenvolveu o Atomic Swap. Tipo, ele tava ali, ele pegou, na verdade, a Litecoin, o Cobb Lee, né, que é o dev da Litecoin, já tinha desenvolvido isso, ele foi lá, pegou e fez antes do cara fazer. E quem preparou tudo foi o Cobb Lee. Mas quem executou primeiro foi o Narcélio. Só para o nosso ouvinte ter esse conceito na cabeça, Atomic Swap é quando você troca um ativo, um criptoativo pelo outro, só que você não usa as famosas exchanges ou um peer-to-peer, um intermediário para fazer essa troca. Você faz essa troca nas blockchains mesmo. Você simula, pelo que eu me lembro, quando eu li na época, você faz um contrato, faz lá um código, e aí esse código é rodado na blockchain, e ao final desse código você vai trocar X Litecoins por X Decred entre as blockchains. Não há nenhum middleman no meio. É uma blockchain conversando com a outra, fazendo a troca, e ao final cada um sai conforme programou no contrato com o criptoativo que ele quer. E, mais uma vez, provando o poder e a participação da comunidade brasileira na Decred. Quem participou do primeiro Atomic Swap, que depois desenvolvido pelo Lee lá na Litecoin e depois desenvolvido também na blockchain da Decred, foi o Narcélio Filho, que é um entusiasta das criptomoedas, ativo na comunidade, que tem um podcast, como eu falei. Vamos deixar o link aqui também. A gente sempre gosta de passar todo mundo que fala sobre criptomoeda, que não tem bairrismo, né? E ele, né, Emílio, realizou o primeiro Atomic Swap entre blockchains. Exatamente. Na verdade, eu falei errado ali quando eu disse desenvolvido pelo Cobb Lee na Litecoin. Ele não desenvolveu. Quem desenvolveu foi a Decred mesmo. Ele só adiantou a execução. Ele fez os ajustes finais ali e deixou preparado para executar. Mas na realidade foi tudo desenvolvido pela Decred, pelos devs da Decred. E isso aí, pô, é uma coisa assim incrível, cara, que as pessoas assim não conseguem visualizar o que isso representa. Pô, incrível mesmo, tipo, tirou a necessidade de exchanges tradicionais, de uma pessoa intermediando as negociações do Bitcoin, e é o que vai ser usado na DEX, né, que é a exchange descentralizada que a Decred está criando também. Que é uma exchange com interface visual simples, que para qualquer pessoa conseguir fazer Atomic Swaps. Então você vai ali, troca uma moeda pela outra, direto, sem ter que pagar FII para exchange, e de forma totalmente segura e sem ninguém estar sabendo, né? Com uma privacidade, 100% de privacidade também. E aquilo, a tecnologia por trás é uma coisa incrível, porque são moedas com tecnologias, linguagens diferentes, blockchains diferentes, quer dizer, moedas totalmente diferentes com as blockchains se comunicando entre si. Então abre aí uma possibilidade, essa comunicação entre blockchains abre uma possibilidade aí gigantesca, não só para troca de moedas, para se desenvolver muita coisa, unindo blockchains. A comunicação entre blockchains é um negócio totalmente mindfuck. Tipo, as pessoas a gente não imagina ainda direito. Eu, por exemplo, sei que existe, estão fazendo, mas como é que vai? Não... O sucesso disso daí é impossível de prever. Assim, sucesso, assim, a capacidade disso gerar coisas interessantes, features interessantes, é inimaginável. Ô Emílio, posso fazer uma provocação com você então, já que você tocou no assunto de privacidade? Opa, faça. Eu tenho eu tenho um debate que eu vou trazer para o nosso podcast ainda, que é sobre as criptomoedas que possuem nos seus códigos features que permitam anonimizar as pessoas que estão participando da blockchain. Para quem não sabe, uma coisa que eu e o Paulo sempre advogamos aqui, sempre falamos caso você queira usar Bitcoin para cometer crimes e etc., tome um certo cuidado, porque o Bitcoin é uma moeda que tem a sua privacidade, mas ela não é uma moeda que tenha 100% de anonimicidade. Ela não permite isso, inclusive. Mas a gente, hoje em dia, a gente vê um debate, até porque o debate surgiu do cyberpunk, etc. A gente tem um debate bastante profícuo sobre inserir nas moedas features que permitam que as pessoas fiquem anônimas. E eu tenho um certo receio quanto a isso, José, na minha opinião, obviamente, porque isso pode afastar
a adoção mais institucional, até porque certas nações, certos estados não gostam de coisas que permitem que as pessoas fiquem anônimas, até desde questões de segurança. Você acha, voltando à pergunta para você agora, você acha, eu sei que está no roadmap da Decred, não sei se já está implementado, a Decred ter algumas features, algumas configurações onde o usuário pode acionar isso que permitam que aquela transação e que ele fique anônimo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Isso aí é um assunto muito complicado mesmo para dar uma posição, porque são pontos de vistas diversos, né, cara? Você pega e pensa, pô, o cara que tá lá num país, tá lá na Coreia do Norte, trancado, entendeu? Poder usar uma moeda de forma anônima, sem o governo ir na cola dele, colocar ele num paredão de fuzilamento, é uma visão, é um objetivo positivo do anonimato, né? Só que aquilo tem um lado negativo desse 100% de anonimato, que é o uso para o crime, né? Que é muito negativo, diga-se de passagem, né? Não é pouco. Realmente são feitas, podem se fazer coisas graves. Mas é aquilo, esse lado negativo também tem na moeda tradicional, nas moedas fiat, entendeu? A moeda mais usada para se comprar arma e droga e tal é o dólar, né? Não é o Bitcoin. Com certeza. Isso já foi falado. De qualquer forma, a Decred, ela tem uma política de ser contrária ao 100% de anonimato. Então, a privacidade dela é uma coisa intermediária entre uma Monero, que também já foi provado que não é 100% anônima, né? Já conseguiram dar umas furadas ali no código. Mas, enfim, vamos considerar que ela seja 100% anônima. E uma Dash, entendeu? Que tem um anonimato bem fuleirinho. Tanto é que isso parou de ser até o discurso dela para... eu tô rindo aqui só pela estocada. Eles nem batem tanto na tecla mais de privacidade, porque realmente tem vários pontos falhos. Isso aí, uma pessoa qualquer consegue quebrar a privacidade da Dash. Mas enfim, a Decred desenvolveu uma coisa muito melhor do que o que existe numa Dash e outras similares, né, que tem muita cópia, muito clone da Dash, ou que não é totalmente clone, mas que usa o mesmo sistema de anonimato por masternodes e tal. Fez uma coisa muito melhor, com muito mais qualidade, tá? Só que não chega ao ponto da Monero, e isso é proposital. Não é porque eles não conseguiram atingir o 100% de anonimato, porque poderia ser usado um sistema semelhante ao da Monero, entendeu? Eles optaram para isso justamente porque digamos assim, ela não é a prova da vigilância estatal, entendeu? De uma NSA, de uma CIA. Se a CIA quiser te investigar, se o FBI quiser saber se você está ali fazendo merda com as suas altcoins, o FBI vai conseguir te rastrear, entendeu? Como consegue com qualquer altcoin, até mesmo a Monero, falando sinceramente hoje em dia, tá? Justamente para poder ficar legalmente disponível nos países, porque a tendência são os grandes países que se preocupam aí com o terrorismo, os Estados Unidos, os da União Europeia e tal, banirem esse tipo de moeda, né? Já existem aí coisas sendo feitas nesse sentido. A Decred, para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de banimento e tal, criou um sistema que, ele tem uma certa privacidade, uma privacidade contra a vigilância privada, digamos. Não, entendi. É aquela privacidade contra empresas, aquela privacidade mais no nosso dia a dia. Isso. Na realidade, o Jake, ele tem... exatamente. O Jake, ele tem uma grande preocupação com o vigilantismo privado, até mais do que o estatal. Geralmente quem lida com cripto fala... tem que tomar mais cuidado com o Estado, não sei o que e tal, mas ali a visão do Jake é um pouco diferente. Ele acha que se o Estado ele vigia, independente disso de ser a realidade ou se é o que realmente ocorre ou tal, mas o Estado, se ele vigia alguma coisa, ele está preocupado, a preocupação inicial é em questão de segurança da própria sociedade. Uma empresa vigiar um cidadão já não tem... Para que ela quer isso?
Uhum. Tipo, por que o Google tá desenvolvendo um exército de robô de combate, cara? Entendeu? É uma preocupação tipo a Exterminador do Futuro lá, né, É cara? aquele filme, é aquele filme do Will Smith, Eu, Robô, né? De repente uma empresa privada assumindo, passar a ter um controle maior do que qualquer estado na Terra, entendeu? E são coisas possíveis de acontecer pelo caminho que as coisas estão seguindo aí. É uma privacidade light, entre aspas. Não é tão light, tipo, digamos assim, o governo da Coreia do Norte dificilmente vai conseguir quebrar, mas a NSA deve conseguir, entendeu? Seria mais ou menos assim. E também ele é opcional, né? Ele já está implementado, mas por enquanto só por linha de comando. Vai ser colocado na Valet também nos próximos lançamentos. E a pessoa usa se quiser. Mas já fica sabendo que não é tão privado assim, não vai fazer coisa errada com a moeda. Até porque se a gente falar, pô, eu criamos a Decred para dominarmos o setor financeiro do ramo de prostituição. Queria falar que essa decisão realmente de privacidade, para mim, é uma decisão até muito estratégica, né, da própria moeda, porque a gente tem exemplos de exchanges no Japão, por exemplo, e na Coreia do Sul, que baniram as moedas que que tinham esse conceito de privacidade, né, como a Monero. Então já aconteceu, de fato, essa perseguição contra esse tipo de moeda. E é o que vocês falaram, né? Na verdade, ninguém quer ser criminoso, ninguém quer ser meliante. Então, se uma moeda ela é, por um acaso, banida do país por causa do critério X, a chance dela ter uma adoção é bem menor. A chance dela acabar virando uma moeda de nicho é muito maior, né? Que é a galera que quer comprar na Silk Road. Não sou do time da Decred, eu sou realmente um entusiasta, né, da Decred, mas eu acho muito acertada isso que o Emil falou agora, né? Não ser tão pesado, mas também não ser tão leve e ser algo opcional. E só fechando essa parte do assunto, já tem assim algumas instruções, alguns pensamentos, por exemplo, a OCDE tem lá a organização da OCDE tem dentro da OCDE um grupo chamado GAFI-FATF, e esse grupo, inclusive, já recomendou que os países membros da OCDE não aceitem criptomoedas que permitam anonimização. Exatamente, visando combater o possível uso ilícito da coisa. Emílio, acho que depois de ouvir toda essa conversa, esse nosso papo, a primeira coisa, quais são os próximos passos os planos para a Decred nesse ano de 2020, 2021, até porque 2020 já foi pro saco, né, praticamente. Ou foi pro saco, nós já estamos chegando quase na metade do ano, mas foi pro saco mesmo por causa do corona. Tudo que é planejamento morreu já. Você que participa da comunidade, você que está em contato direto com o core da moeda, o que você pode adiantar pra gente, se você puder, obviamente, né? De propostas e de planos para 2020 e 2021. É aquilo, a Decred, uma das características bastante legais dela também é essa possibilidade de qualquer pessoa que tenha uma ideia e capacidade de desenvolver, poder apresentar um projeto e se os stakeholders acharem legal, isso ser implementado. Então ela é uma moeda que ela nunca vai estar... ela sempre vai estar adicionando alguma coisa, sempre alguém vai ter uma ideia, vai ter algum recurso novo que foi desenvolvido até por outra moeda, que pode ser uma coisa legal e ser implementado dela. Os devs, eles são muito abertos assim com absorver tecnologia de outras moedas, até porque eles desenvolvem muita coisa para outras moedas. Pouca gente sabe, mas o código da Ethereum ele está baseado no Bitcoin Suite que foi desenvolvido pelos caras da Decred. Tem até um cara postou no Twitter esses dias aí que ele foi vasculhar o GitHub, daí foi voltando para trás, voltando para trás, voltando para trás, no GitHub da Ethereum, né? E de repente deu de cara com o Decred. Ele jamais imaginava isso. A Facton também, que é uma moeda... Hoje em dia eu não sei como é que está a Facton, mas ela estava bem conceituada até um tempo atrás. Também usa o Bitcoin Suite desenvolvido pela Decred e tal. Então ela é aberta. Os devs fazem coisas e eles acham legal que outras moedas peguem as coisas da Decred. Da mesma forma, eles também dão valor para coisas boas produzidas por outras em absorver isso. Então é uma moeda que
que vai estar sempre com alguma novidade surgindo nela. O que está mais próximo de acontecer aí é a DEX, né? Que é a exchange descentralizada, tipo, que você vai poder trocar moedas por atomic swaps. Ela vai rodar, a princípio eu acho que não vai já ser lançada assim, vai ter uma fase beta, acredito que fora da Wallet, não sei se já vai vir direto dentro da Wallet, mas o objetivo é essa exchange estar dentro da Wallet da Decred, também podendo ser acessada por fora, para quem não tenha Decred, entendeu? Trocar, digamos, o cara tem Litecoin, quer trocar por Bitcoin, ele também vai poder usar a exchange. E vai estar lançado quando essa DEX, Emil? Tá para acontecer aí nos próximos meses, ainda não tem uma data definida, tá nos ajustes finais, já tem algumas imagens dela, até eu faço um convite para a galera que se interessou comparecer lá no grupo do Facebook, Facebook Groups, Facebook/Groups/Decred Não, Brasil. fica tranquilo. Tá aqui nos comentários do episódio o link pra comunidade. Óbvio que a gente vai deixar. A gente nunca faria isso com você. Beleza, legal. E lá, tipo, vão ter imagens já como o cara tá ficando bem legal. Então, a princípio, esse é o próximo lançamento. A implementação também dessa privacidade de forma simples para todo mundo usar através da própria wallet ali, só clicando sim ou não. Então, a princípio, seria esses dois grandes lançamentos aí para os próximos legal. E uma meses. outra coisa bacana, né, da Decred, que isso é algo muito da comunidade brasileira, né, é que na Politeia, que nem você falou, você pode submeter as propostas que você desejar. Foi aprovada, né, pelos stakeholders, pelas pessoas que têm a Decred, que podem votar, esse projeto sendo aprovado, aquele projeto vai para frente. E recentemente você teve um projeto aprovado, né, na Politeia. Conta um pouquinho mais pra gente disso. Até então, tipo, por exemplo, aqui, qualquer coisa que acontecesse aqui para promover a moeda no Brasil, eu tinha que chegar lá, pedir, conversar com os caras, mostrar o que era, pedir autorização, se eles achavam, liberavam a verba para a gente participar de tal evento, ou colocar anúncio em tal lugar, ou contratar tal youtuber, entendeu? Daí, esse ano, o que aconteceu? Eu fiz uma proposta e pedi uma verba já específica para ser investido nisso. E essa proposta ela foi aceita. Foi muito legal, porque não querendo desfazer da comunidade europeia, mas só como exemplo, eu acho que isso demonstra como a nossa comunidade é considerada pelos investidores do mundo todo. Poucos dias, um integrante da comunidade europeia, bastante atuante, colocou uma proposta do mesmo tipo para investimento em marketing na Europa, pedindo menos dinheiro do que eu pedi para o Brasil, e a proposta foi recusada. A gente colocou lá uma proposta para investimento em marketing no Brasil com mais que o dobro do valor da proposta europeia, e a nossa proposta foi aprovada. Isso aí eu achei muito legal. É aquilo que eu falei, que apareceram alguns haters fazendo comentários maldosos e tentando denegrir o meu trabalho. Fazendo o papel do hater. No meio. E aquilo, não, pra variar, brasileiro, né, cara? Em vez de jogar junto, torcer pro negócio dar certo aqui, só brasileiro fazendo. O cara que tá fazendo isso era brasileiro. Mas no fim é aquilo, a comunidade internacional, com certeza. Porque foi uma quantidade muito grande de votos. Foi aprovado com o dobro, praticamente não, o dobro do número de votos negativos. E totalizou aí um total de 13 mil tickets votando, né? Foi um número considerável e foi aprovado, né? Agora a gente tem essa verba aí, estamos investindo. Vamos propagar a palavra, né? Patrocinando aí a lista dos top 50 da Cointelegraph, investindo em patrocínio desse tipo. Esse ano, como você comentou, ficou complicado com relação ao evento por causa da Covid, mas estão começando a surgir aí eventos online, né? Teve um experimento aí da BitConf, que a gente patrocinou também. Eu estou vendo
Só que eu tô vendo surgir assim, coisas muito legais, assim, eventos com stands virtuais e tudo mais. Tá? Eu acho que vai se desenvolver bastante nessa área. Talvez a gente possa investir em alguma coisa assim também. E é isso. Nossa proposta foi aceita, estou muito feliz pela consideração da comunidade. Daí aquilo eu falei sobre os haters, eu queria chegar aqui daí o próprio Jake, que é o arquiteto aí da moeda, que ele nunca se intrometeu em nenhuma proposta, ele nunca comentou ou deixou ou tomou um partido, nada. Ele entrou ali na nossa, fez um testemunho legal a meu favor, tanto a minha pessoa como tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. E eu achei muito legal essa atitude dele. Agradeço a toda a comunidade internacional, também a brasileira, né, quem votou em mim. E aquilo, chupa hater. Eu acho que isso pode ser até o título do episódio. Justo. No YouTube eu troco o título, mas é justo. Emílio, pro pessoal que tá até agora ouvindo a gente dessas histórias super legais e os causos de desde quando a Decred começou e deseja adquirir a criptomoeda, nós vamos deixar um link com as exchanges que listam a Decred aqui no comentário do post. Pessoa que deseja adquirir e guardar a criptomoeda, o nosso famoso holder, qual wallet que você recomenda para a pessoa baixar? É fácil? Conta esse detalhe pra gente. Eu recomendo a oficial, né, da moeda, que inclusive ela tem todos os recursos que a gente comentou aí. A própria votação é feita dentro dela. Em breve vai ter a exchange dentro dela. Tudo gira em torno dessa wallet, né, que se chama Decrediton. Então, a princípio eu recomendo ela para quem usa celular, tem as mobile wallets também. Eu falo errado mesmo, eu falo wallet em vez de wallet. Mas, enfim, tem na Apple Store, na Google Store também para Android. Mas essas aí já tem os recursos um pouco limitados. É mais pra você levar um troquinho na rua, no dia a dia, quando chegar o dia que a gente vai estar comprando realmente coisas no mercado com cripto. E é isso, como o principal eu recomendo a da própria moeda. Ela tem duas opções. A que você seleciona para instalar a blockchain no computador, ou sem blockchain, que fica bem mais leve, funciona mais rápido também, que é o modo SPV. Daí na instalação você seleciona ali qual você quer. É uma baita informação. Quando você baixa a blockchain, você também vira um node. Então se você, nosso ouvinte, tem um computador paradinho ou pode deixar ele ligado de vez em quando, baixa a blockchain inteira, seja um node, entendeu? Eu, por exemplo, eu vou até abrir aqui, eu não vou falar qual que é o nome do node que a pessoa consegue saber. Mas eu tenho um Raspberry em casa e esse Raspberry está rodando um node de Bitcoin, que é pelo menos a maneira que eu encontrei de retribuir para a rede essa coisa fantástica que a rede nos permite. Eu tenho essa ideia mais doida, mas eu não diria filantrópica, porque não é filantrópico, mas é uma ideia que eu gosto. Eu falo, olha, eu adoro Bitcoin, acho fantástica a tecnologia, é meu modo de retribuir essa fantástica tecnologia. Eu tenho um Raspberry que é uma bosta de economia de energia, bobinho, e ele tem um HD só para ficar rodando o node do Bitcoin, ele roda lá e outras coisas pessoais. É a minha maneira de retribuir para a rede. Chegamos ao fim deste fantástico e imenso episódio. Emílio, mais uma vez eu falei no último episódio, insisto para o nosso ouvinte, ouça o episódio passado, o link está aí embaixo na descrição do episódio. No seu player sempre aparece, ou no nosso site está lá. Ouça o episódio com a história do Emílio nas criptomoedas. Ficou super legal. O Emílio é um livro histórico da comunidade de cripto do mundo. Até porque o cara é respeitado até no Bitcoin Talk, é respeitado na comunidade da Decred. O cara é foda, é inegável. Emílio, mais uma vez, obrigado por trazer o seu conhecimento, trazer um pouco da ideia por trás da Decred, que é uma puta de uma moeda. Eu não gosto, assim, por questões para ninguém encher meu saco qualquer dia de recomendar nada, mas para bom entendedor basta, é uma moeda que eu tenho na minha hard wallet. Paulo, mais uma vez, obrigado também pela sua participação. Tudo bem que você não faz mais que sua Pois me agradecer nessa altura do campeonato é me agradecer quando eu chego em casa.
Então, eu que na verdade tenho que agradecer a vocês dois pela chance aí da gente estar podendo conversar. Concordo com vocês, é sempre importante a gente ressaltar que isso não é nenhum tipo de aconselhamento financeiro, que a gente não está dando nenhum tipo de sugestão para você de como você deve investir o seu dinheiro. Mas eu também tenho Decred na minha carteira, faz parte do meu portfólio. É uma das poucas que fazem parte do meu portfólio. Quem me segue no Instagram sabe disso. Eu sempre fico falando da Decred. Blogueirinho! Me siga nas redes sociais. Realmente agradecer o Emil por ter aceitado estar conversando com a gente. É o segundo episódio que a gente está fazendo junto, né? E eu acredito que seja até o segundo maior episódio da história do Bitcast, sejam esses dois. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado esse convite para a gente estar podendo conversar, para a gente estar podendo falar da Decred, porque é algo que a gente precisa fazer, né, com a comunidade toda brasileira, é levar boas propostas, mostrar bons projetos para eles. A nossa comunidade é uma comunidade muito sofrida, que tem passado por muitos problemas recentes, então a gente precisa realmente levar um conteúdo bom, com boas propostas e boas ideias. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje falando sobre a Decred. Pô, eu é que agradeço vocês, não tem nem o que falar, vocês exageraram aí nos elogios pra mim. Desse jeito eu vou ficar insuportável, cara. Ninguém vai me aguentar mais. Valeu mesmo, valeu o convite, gostei bastante de participar, nunca tinha participado de podcast, nem entrevista antes, curti bastante o papo e tal, muito legal, obrigado mesmo. Eu já falei no último episódio, eu só não lembro se eu falei isso no Off Records, né, no nosso cafezinho antes, ou se eu falei isso depois, mas agora que você já se acostumou, prepare-se, porque eu sou cara de pau e convido sempre. Pô, eu gostei mesmo, chama aí. Valeu. Galera, mais uma vez obrigado e até o próximo episódio. Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com criptofácil.com.